Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo o papel do judiciário e o judiciário que a sociedade quer. O nosso entrevistado é o desembargador Nelson Messias de Moraes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e secretário-geral da Associação dos Magistrados Brasileiros. Doutor Nelson, então no bloco passado eu estava falando a respeito dessa natureza, dessa atividade do magistrado, dessa fiscalização, desse acompanhamento que existe. E o papel do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, como é que o senhor encara isso? Olha, o CNJ, no início da sua implantação, ele foi muito mal interpretado, até pela forma como veio, sem uma discussão maior. Hoje, eu particularmente vejo uma importância muito valiosa do CNJ, no sentido de se postar para ajudar os tribunais de justiça, sobretudo os tribunais do país de um modo geral, a ter políticas administrativas mais eficientes e contribuir também até na celeridade da prestação jurisdicional. Há uma convergência? Claro, há uma convergência nesse sentido. É óbvio que há também algumas questões pontuais que ainda merecem muita reflexão, principalmente quando se verifica que a maior justiça do país é a justiça estadual e a sua representatividade no Conselho Nacional de Justiça ela é diminuta, mas ela é ínfima em relação às outras categorias do judiciário. São quantos? Hoje nós somos quase 15 mil juízes estaduais e temos apenas 2 representantes no CNJ. Num colegiado de 15? Num colegiado de 15. Enquanto a Justiça Trabalhista, que tem um número bem menor de juízes, tem 2, a Justiça Federal, ela tem 2 e mais o ministro do STJ, e enfim, ou melhor, a Justiça Trabalhista, ela na verdade tem 3 representantes. Então a Justiça Estadual ela precisa ser mais ouvida dentro daquele colegiado. É preciso repensar essa sua composição. E nesse sentido é preciso que a magistratura brasileira, ao invés de fazer críticas tão severas ao CNJ, entender a sua importância e tentar buscar uma maior participação desse conselho, no sentido até mesmo de valorizar mais o judiciário e os magistrados do Brasil. Então, nesse sentido, é que eu vejo o CNJ. Vamos ampliar agora o debate. Nossa, doutor Nelson, eu vou convidar os estudantes da Faculdade de Direito, Dom Helder Câmara, para me ajudar a entrevistá-lo. A primeira pergunta, por favor. O que o judiciário pode fazer para que ele seja mais imediato e célere? Olha, é preciso primeiro reformular as leis processuais. Há também um outro componente muito importante para que o judiciário ele seja mais célere. Nós não temos infraestrutura adequada para que o juiz possa trabalhar. Nos falta desde prédios adequados, equipamentos, uma informatização mais acentuada, até mesmo a carência de pessoal compromete na efetividade da justiça e na celeridade da prestação jurisdicional. Os orçamentos dos tribunais ainda são muito reduzidos, há que se repensar, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal, que delimita 6% do orçamento do Estado para o Poder Judiciário. Precisamos ampliar um pouco mais essa participação do judiciário, porque o cidadão ele jurisdicionalizou muito aqueles conflitos que antes, às vezes, passavam à margem do judiciário e é necessário que tenhamos um judiciário à altura do que espera o cidadão. E é por isso mesmo que, numa determinada época, cheguei a propor que a União também colaborasse para que a justiça funcionasse melhor. Assim como ao repasse do Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados, os tribunais estaduais também deveriam receber um repasse da União para que pudessem funcionar melhor, para que pudesse garantir uma melhor estrutura para que o cidadão tenha uma justiça mais rápida e mais eficiente.
Nós temos presenciado uma realidade onde os criminosos, quando presos, cumprem pequena parte de suas penas e são devolvidos à sociedade. Muitas vezes sem serem recuperados, ou muitas vezes piores do que entraram. Essa realidade, em conjunto com a impunidade, não tem contribuído para esta banalização e desrespeito com a vida humana e o aumento da violência? Você tem toda a razão, mas nós temos que fazer uma análise dessa questão que você coloca sobre alguns enfoques. O primeiro, nós vivemos num Estado de direito, onde a Constituição preconiza o direito à progressão do regime de cumprimento de pena, ou seja, a individualização da pena. Se a nossa pena ela tem um caráter retributivo, ou seja, punitivo e ressocializador, nós não podemos perder de vista nenhum deles. E, lamentavelmente, o caráter retributivo ele tem tido um enfoque mais acentuado do que o ressocializador. E é nesse sentido que você tem toda a razão, às vezes esse indivíduo volta pior para a sociedade do que saiu. Se nós levarmos a cabo a real dimensão da pena, que tem também esse viés ressocializador, o Estado deveria atuar no sentido de fazer com que esse indivíduo, quando voltasse para a sociedade, ele já tivesse um preparo profissional, tivesse uma estrutura psicológica e essa nódoa na sua vida, ela não te estigmatizasse para o todo e sempre. E é por isso que nós já temos meios de cumprimento de pena absolutamente viáveis, como os modelos da APAC, que é a da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, onde o indivíduo é tratado com dignidade e volta melhor para o seu meio. O judiciário atualmente é visto pela população como um poder fraco e injusto. Qual a posição do judiciário frente a tantas lacunas e obscuridades na legislação brasileira vigente? Olha, o judiciário, ele na verdade, ele não é um poder fraco. Ele é um poder incompreendido. A partir do momento que ele for melhor compreendido, a sociedade ela terá a real dimensão do que é o poder judiciário. E se o poder judiciário fosse tão fraco como se preconiza e tão fragilizado como se quer, como quer alguns setores da sociedade, não teríamos uma demanda tão acentuada. E é ao judiciário que se recorre, na última instância, aquele indivíduo que está já numa situação de não ter mais uma solução amigável para o seu problema. Se o judiciário ele não tivesse o seu lado eficiente, obviamente nós não teríamos tanta demanda quanto nós temos. O que falta no judiciário, às vezes, é uma política de mostrar para a população como é que funciona o judiciário. O judiciário é muito diferente de qualquer poder político. Ele é um poder técnico, onde o juiz tem que ter a real dimensão da sua função. Ele não pode trazer nenhuma conotação política para a sua decisão. Ela é técnica. E no judiciário não se empata uma demanda. Aquele 50% que não obteve sucesso na sua demanda, obviamente vai criticar o judiciário. E quando perde dos dois lados, às vezes até 100% critica. Muito bem, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito Dom Helder Câmara. Vou fazer um novo intervalo e gostaria que no próximo bloco falássemos sobre outras medidas de fortalecimento do Poder Judiciário e a discussão, que é uma reivindicação histórica da Associação dos Magistrados Brasileiros, que é a revisão da Lei Orgânica da Magistratura ou criação aí do novo Estatuto da Magistratura. A gente volta em instantes.